Qual a relação da comida com Deus? Como que a espiritualidade pode te fazer ter autocontrole em relação à comida, em relação ter resultados de emagrecimento? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu vou te ensinar um caminho para dentro da espiritualidade você alcançar resultados estéticos que estão aí empacados, que você não está conseguindo dar conta sozinha e que muitas vezes tem um fundo aí emocional, espiritual, e a gente vai trabalhar nisso hoje. Primeiro a gente tem que pensar que nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito. O corpo a gente já sabe, né? Nosso corpo físico que tem necessidades físicas, necessidades energéticas, a gente precisa ingerir calorias, precisa ingerir nutrientes, carboidratos, proteínas, por um motivo fisiológico, para nossa sobrevivência, para manutenção das nossas células, para o nosso processo de envelhecimento, para nossa vida. Por outro lado, a gente tem a alma, que aí tem diversas discussões do que é a alma, mas vamos entender que a alma, ela é nossa mentalidade, o que está dentro do nosso cérebro. Nosso cérebro envolve nossas emoções, envolve a nossa razão. A alma, a gente acaba pensando na alma como um ser, mas na verdade tá tudo aqui. É o que rege as nossas ações. Vamos pensar dessa forma. E por outro lado, a gente tem o espírito. Mas o que é o espírito, né? O espírito é o sopro da vida de Deus em nós. Por mais que a gente tivesse um cérebro, um corpo físico, Deus soprou a vida. E o espírito, ele consegue ter domínio sobre nossa alma, sobre o nosso corpo, porque é justamente o que Deus colocou para que nós tivéssemos vida. É o que é eterno, é o que vai durar junto com a nossa alma, que é a nossa consciência. Isso tá um pouquinho complexo, né? Mas eu trouxe um versículo que tá lá em Romanos 8, 15 e 16, que vai explicar um pouquinho do que eu tô dizendo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando fala o próprio Espírito, é o Espírito Santo, o que faz parte da Trindade. É como o Deus que colocou o Espírito dele em nós para que nós fôssemos filhos de Deus. Então o Espírito dá identidade pra gente, uma identidade espiritual, uma identidade de filhos de Deus. Lá em 2 Timóteo 1:7, também fala, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o espírito ele tem características, as características de Deus em nós. A partir de um espírito que Deus colocou, a gente pode amar, a gente pode ter equilíbrio, que é justamente não viver entre os extremos do tudo ou nada, mas alcançar um meio termo nas coisas, ter um poder de decisão. E o próprio poder, quando eu digo que eu posso fazer algo, eu posso pegar um peso na academia, eu posso cozinhar, eu posso trabalhar, é um espírito de poder, Deus deu essa capacidade. Então a gente vê o quanto o espírito tem essa função nas nossas ações, nas nossas atitudes, e eu achei bem interessante, para complementar essas definições, o que foi colocado em Jó 32:8. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. O sopro da vida eu já falei. Isso é o espírito que dá entendimento. Então, o fato do Espírito Santo de Deus ter colocado o espírito em nós, nos dá entendimento, e o entendimento é justamente o que está ligado à nossa alma, o que está ligado à nossa razão. Então percebam que a forma como o nosso espírito age, a forma como o nosso espírito a força que ele tem, ele vai estar completamente relacionado às nossas ações, às nossas emoções, que é a parte do entendimento, a parte do cérebro mesmo. Então, se a gente deixa de lado a espiritualidade, se a gente não trabalha isso em nossa vida, se a gente coloca para escanteio, só se importa com o físico e talvez aí com um pouco da alma, um pouco das emoções, mas não fortalece o espírito, a gente deixa de cuidar com o que tá sob o controle de tudo. Porque se o espírito dentro do homem é o que dá entendimento, então é o meu espírito que vai fazer crescer o que tá nas minhas emoções, o que tá no meu cérebro, a minha razão. Então, eu quero te convidar nesse vídeo a olhar para esse lado espiritual como uma forma de melhorar o teu corpo, de melhorar o domínio sobre as suas emoções, o teu autocontrole, mas olhando para esse lado espiritual. Quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre religião. Em nenhum momento você vai me ouvir falar de alguma igreja que você precisa ir, de alguma religião que você precisa seguir, porque na verdade, o espiritual ele tá relacionado a Deus. A religião é
você vai escolher para se conectar com ele. Então, assim, a ideia é justamente perceber. Eu sempre, nas consultas que eu faço, nos atendimentos que eu faço, eu peço para pacientes analisarem os contextos da vida, né? Como que tá o emocional, como que tá o financeiro, relacionamento, e o espiritual é um ponto que eu peço para olhar. E hoje eu quero te fazer analisar como que tá a tua relação com Deus. Como que você tem olhado não para a religião. De novo, esqueça isso. Pode ser que você esteja muito apegado à religião e seu espiritual não esteja desenvolvido, como pode ser que você não esteja e seu espiritual esteja desenvolvido. Mas como que está a tua relação com Deus? Porque se esse espiritual estiver enfraquecido na tua vida, há um espaço vazio, há algo que não está sendo preenchido, a tua alma ela vai estar sendo prejudicada, o teu entendimento, a tua razão, o domínio sobre as suas emoções, porque é o espírito que pode coordenar. Um espírito forte é o que vai te trazer para o autocontrole, é o que vai te trazer para uma alma forte, para uma razão mais fortalecida, para você ter mais discernimento nas suas ações, para você pensar melhor, para você agir melhor. Então, eu te convido a olhar de 0 a 10, que nota você daria aí para essa parte da tua vida hoje, para essa espiritualidade, para essa conexão com Deus? Se essa nota ela tá baixa, se essa nota ela tá menos de 5, então vamos olhar para isso com mais carinho. Como que você pode desenvolver isso? Como que você pode olhar para essa questão da espiritualidade hoje? Talvez criar na tua vida um momentinho, assim, de se dedicar para Deus. Eu gosto de fazer isso quando eu acordo. Eu normalmente falo com Deus, agradeço pelo meu dia, eu agradeço pelos dias que eu vivi, pelo dia que eu vou viver. Tenho um aplicativo de devocional, eu faço um devocional também de ler a Bíblia, de falar, de analisar um pouquinho, de meditar um pouquinho na palavra dele. Mas o mais importante de tudo, eu peço para que Deus fortaleça o meu espírito, para que ele se faça presente, para que o Espírito Santo se faça presente. E é assim que eu vou cuidando do meu espiritual, e é assim que eu vou me preenchendo. A gente vai sentindo que de certa forma, Deus vai ocupando um espaço dentro de nós e preenchendo o nosso coração. E por que eu tô falando tudo isso? Para chegar na comida. Porque pode ser que hoje na sua vida, o motivo de você estar engordando seja porque você está extremamente ansiosa com a vida que você leva, com o teu futuro, com os acontecimentos da tua vida, tanto no sentido de relacionamento, quanto financeiro, quanto profissional. Pode ser que você tenha aí buraquinhos emocionais, feridas emocionais, por decepções que você já viveu, por questões familiares. Pode ser que você esteja frustrada em relação ao teu corpo, não reconheça teu valor, não goste de quem você é, não goste do seu corpo e você não se admira. Então a vida começa a perder o sentido muitas vezes porque você não gosta da forma como o seu corpo está, você não tem vontade de fazer as coisas, você hoje não tem vontade de sair, não tem vontade de se divertir, você tem vergonha de si mesmo, seja por qualquer área da vida que não esteja bem. Então você pode estar vivendo as diversas situações e a comida, ela acaba ocupando esse espaço. Só que assim, de tudo isso que eu falei, de todos os exemplos que eu dei, em nenhuma situação a comida, ela de fato vai resolver. Ela não vai curar a sua ansiedade, ela não vai resolver os problemas do teu futuro. Ela também não vai melhorar um relacionamento que tá ruim. Não vai curar uma ferida que você teve com seu pai, com sua mãe, que você tem com alguém da sua família. Ela também não vai fazer teu corpo ficar do jeito que você quer, não vai trazer o corpo dos seus sonhos. O comer aqui, o exagero da comida. Talvez até a alimentação saudável, todo um contexto melhore, mas não o descontar na comida. Pelo contrário, muitas vezes é te afastar desse teu grande objetivo. Então a comida, ela acaba entrando para suprir algo que não é um espaço dela. Então quando eu tento encaixar uma peça que não é o lugar dela, eu fico ali, encaixando e tentando colocar cada vez mais, só que não preenche. Então o que a gente faz com a comida, o espaço não é dela, a gente tenta preencher, aí que vem os exageros e você come, e você engorda, e você não chega no teu objetivo, e você se frustra cada vez mais. Mas quando a gente ocupa esse espaço com que de fato deve ser ocupado, então a comida, ela vem para a posição de comida novamente e ela sai do contexto de excesso, porque você vai comer o necessário, ainda que seja nos momentos de prazer. Eu quero uma pizza hoje, vou comer uma pizza hoje, mas porque eu tô com vontade. Eu não preciso comer uma pizza porque eu tô estressada. Então é diferente. A comida, ela tá no contexto de comida quando eu quero, no dia que eu quero, pra comida que tá ocupando todos os espaços vazios da minha vida.
Então, aí, agora a gente faz esse link com a espiritualidade. Se eu desenvolvo minha conexão com Deus, Ele é o único capaz de preencher todo e qualquer buraco emocional. Se você teve uma ferida da tua infância, Deus é capaz de curar. Deus é capaz de te fazer esquecer. Deus é capaz de te fazer perdoar. Se você tem problemas no teu relacionamento, Deus é capaz de fazer transformar. O Espírito Santo de Deus é capaz de modificar todo o teu contexto familiar. Se você não tá bem com o teu corpo hoje, Deus é quem pode te trazer uma nova visão sobre você, te dar propósito de vida para que você volte a se amar, volte a encontrar valor em você, o valor de filha, entender que há um Espírito de Deus, Espírito Santo, o dono de tudo e todas as coisas está em você, então que você merece cuidado e atenção, e aí sim você vai encontrar esse teu corpo. Seja qual for o espaço não preenchido, Deus ele vai ocupar. O que a comida nunca conseguiu fazer, Deus ele pode fazer. E é aí que eu falo, né, do contexto Deus e comida. Porque talvez você esteja buscando na comida algo que você nunca vai encontrar, mas vai encontrar quando desenvolver esse teu lado espiritual, quando você fortalecer esse teu espírito. Ao mesmo tempo que Deus ele traz esse preenchimento para que a comida ela deixe de ocupar lugares que não é dela, você também desenvolve um espírito forte para melhorar a tua razão, para você planejar melhor, para você pensar melhor antes de agir, para você ter domínio sobre as suas emoções. No momento em que você estiver triste, você tem um entendimento de que não é a comida que vai resolver sua tristeza. Você consegue refletir melhor sobre isso, desenvolver um autocontrole. E mesmo que você decida comer, quando você tem um espiritual desenvolvido, você pode ter o domínio próprio inclusive é um fruto do espírito, é o domínio próprio. Você pode ter esse domínio de, opa, eu vou comer um pedacinho aqui, bem devagar, degustando, eu não preciso exagerar, porque você tem a consciência sobre as suas ações. Então vejam como o espiritual ele pode estar ligado tanto ao teu processo de cura, quanto ao teu processo de fortalecer as suas ações, os seus pensamentos. Então eu fecho aqui esse vídeo. Inclusive eu deveria ter pedido para curtir desde o início, né? Mas curta aí se você gostou desse conteúdo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, ter acesso a esse tipo de conteúdo que é diferente relacionado à nutrição. Se inscreva no canal porque eu vou continuar trazendo esses conteúdos relacionados a corpo, mente e espírito. E, mais uma vez, reflita sobre o que hoje te faz engordar, sobre o que te afasta do teu objetivo estético, do que coloca a comida em excesso na tua vida. E pense o quanto isso pode estar relacionado com o desenvolvimento da tua espiritualidade, da tua conexão com Deus, para que, de fato, os espaços vazios sejam preenchidos com o único que pode preencher. Até mais!